Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira e no decorrer desse semestre nós vamos ter uma série de vídeos sobre medidas e avaliação física. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Inicialmente é importante a gente definir o que é a cinetropometria, né? Que está relacionado com a aplicação de medida para o estudo, tanto do tamanho quanto da forma, proporção, composição, maturação e função geral do ser humano. E o objetivo dela é auxiliar a entender o movimento humano no contexto tanto do crescimento, do exercício, do desempenho e da nutrição. Nos seus conteúdos inclui, os componentes da composição corporal, capacidades motoras como força, velocidade, flexibilidade, equilíbrio, coordenação, capacidade cardiorrespiratória e medidas aí do nível de atividade física. Então, no decorrer desse semestre, nós vamos ver esses conteúdos aí na disciplina. Antes da gente iniciar mesmo sobre medidas e avaliação, é importante a gente entender que teste, medida e avaliação são coisas diferentes, tá? O teste, ele é um instrumento ou a ferramenta que eu vou usar para obter aquela informação. Então, um exemplo, teste de Cooper de 12 minutos, que comumente a gente vê na disciplina de fisiologia do exercício. Esse teste, ele tem o objetivo aí de avaliar a capacidade cardiorrespiratória. Então, toda vez que eu tô falando de um teste específico, isso é realmente chamado teste, porque é o instrumento que vai obter aquela informação. A medida, por sua vez, ela é o processo utilizado para coletar as informações do teste e geralmente atribui-se um valor numérico. Então, por exemplo, no teste de Cooper, a gente obtém a medida de VO2 máximo, de capacidade máxima, capacidade de oxigênio máxima, consumo máximo de oxigênio, que é 32, um exemplo aqui, mililitros quilograma por minuto. Então, aquele valor numérico que a gente obtém é uma medida. E, por fim, o que é a avaliação? A avaliação, ela vai determinar a importância ou o valor daquela informação. Por exemplo, se eu falar para o meu aluno, você obteve um VO2 máximo de 38 mililitros, ele não vai entender. Então, é importante eu ter essa informação, essa avaliação. Esse 38, isso é bom, isso é ruim, isso é o quê? Isso é determinar a importância daquele valor para que o aluno ele tenha essa noção. Então, eu trago aqui um exemplo, de um resumo de um artigo que eu tirei sobre prevalência de dislipidemia e sua relação com o consumo de oxigênio entre servidores públicos. Então, vejam que eles utilizaram, um teste de esteira submáximo para avaliação aí desse parâmetro cardiorrespiratório. Então, vamos pegar nesse artigo, nós temos um teste de esteira que foi feito, O que seria a avaliação? A avaliação seria o valor de VO2 que eles obteram. Então, nesses avaliados que eles tiveram, nesses servidores, qual o VO2 que eles obtiveram? Então, por exemplo, o avaliado X teve um valor de 50. Isso aí está relacionado com a medida do teste. E a avaliação, por sua vez, está relacionado com a classificação desse VO2. Esse avaliado X, ele teve 50 de VO2. E isso é classificado como acima da média para sua faixa etária. Isso é a avaliação. Então, a gente vê aí, no decorrer do curso de Educação Física, lendo artigos, a gente vê diversos artigos que utilizam esses conceitos, de medidas e avaliação, de teste, medida, avaliação. E aí a gente vai ver ao decorrer da disciplina esses testes. É importante a gente entender o objetivo da medida e avaliação.
Então, é importante eu avaliar para me avaliar o estado do indivíduo quando ele inicia um programa de treinamento. Como que está aquele indivíduo? É importante que eu tenha esses valores para mim poder prescrever o treinamento para ele. Além disso, para mim acompanhar o progresso dele, eu estou fazendo um treinamento com esse aluno, será que está tendo realmente benefícios para ele? Eu tenho que avaliar esse progresso. Classificar esse indivíduo é importante, né? Então, como que tá o percentual de gordura dele, como que tá a classificação do IMC dele, tudo isso é importante. Impedir que a atividade seja um fator de agressão. A partir do momento que eu tenho os valores, né, eu avalio o estado do indivíduo, eu não vou fazer uma atividade que vai além da sua capacidade, porque isso, em vez de ajudar, vai prejudicar ele. Selecionar os indivíduos. Então, selecionar os indivíduos mais ou menos aptos para determinada modalidade esportiva que eu quero. Motivar esse indivíduo. Então, a partir do momento que eu mostro para o meu aluno a avaliação dele, que ele realmente está tendo benefícios com aquele treinamento que eu estou fazendo, ele vai se motivar para continuar. Desenvolver pesquisa em educação física, né? Então, conforme eu já falei, existem várias pesquisas na área de educação física que usam esses conceitos, né, de medidas e avaliação. Acompanhar o progresso de crescimento e desenvolvimento dos alunos. Então, no ambiente escolar eu consigo acompanhar como que está o desenvolvimento das crianças. E isso também é importante para esse meu aluno. É sempre importante, quando eu vou fazer uma avaliação física, eu pensar nos princípios éticos da avaliação. Então, a avaliação, ela não pode causar danos tanto físicos quanto psicológicos no indivíduo. Então, eu não posso fazer uma avaliação que vai além da capacidade física do meu aluno, que eu posso lesionar ele. Ou então uma avaliação que acabe causando um dano psicológico, que, por exemplo, o aluno ele se sinta inferior em relação aos demais por conta de uma avaliação. Então, eu sempre tenho que tomar cuidado com esses quesitos éticos. Eu tenho que utilizar a avaliação apenas com o objetivo para o qual ela foi desenvolvida. Então, eu não posso pegar aquele resultado de uma avaliação e utilizar para outros objetivos, porque aí eu estou indo contra o princípio ético que o meu aluno sabia que eu estava avaliando para aquilo. Manter a confidencialidade dos meus dados. Então, sempre que eu faço uma avaliação, aqueles dados eles são confidenciais, só fica entre o aluno e o avaliador. Eu não posso replicar esses dados, transmitir para outras pessoas. E é importante, né, que a avaliação ela não termine em si mesma. Eu não posso avaliar por avaliar. Então, ela tem que ter realmente um objetivo claro. Por que eu estou avaliando? E não confundir aí, né, os resultados do teste com o valor pessoal da pessoa. Às vezes a pessoa ela foi mal num teste, mas do outro ela foi bem. Aquilo ali não vai dizer o valor pessoal dela. Então, eu nunca posso confundir isso. E em relação aos princípios da medida e avaliação, né? Todas as avaliações, elas têm que estar de acordo com o objetivo do programa. Então, qual o objetivo do meu programa de treinamento? Então, eu tenho que fazer testes que realmente tenham um objetivo para mim estar utilizando. Eu não vou avaliar só por avaliar. Tem que ser conduzidas e supervisionadas por pessoas treinadas. Então, a pessoa que conduz uma avaliação, ela tem que realmente estar treinada para aquilo, para não causar nenhum dano aí ao seu avaliado. Interpretar os resultados como um todo, seja ele social, mental, físico e psicológico. Então, o avaliador ele tem que interpretar aquele resultado como um todo. Às vezes, né, o indivíduo ele tá com um elevado percentual de gordura e tem às vezes um fator psicológico ali envolvido. Então, eu tenho que tentar interpretar o que está causando tudo aquele resultado. E é importante a gente sempre ter em mente que nenhum teste é perfeito. Nenhum teste ele é 100% confiável. Então, é sempre importante essa avaliação do próprio avaliador, né? O julgamento profissional dele. Ele que vai dizer como que está esse aluno. Então, nenhum teste substitui esse julgamento profissional. A palavra final é do avaliador, né?
e devem sempre existir o reteste para observar o desempenho. Então, por exemplo, eu fiz um teste e eu faço um reteste para ver se o aluno ele melhorou aí no decorrer. Sempre utilizar testes que mais se aproximam da atividade do avaliado. Sempre usar os testes que se aproximam realmente da atividade aí que o avaliado faz. Então, por exemplo, o avaliado é um ciclista. Então, eu quero avaliar a capacidade cardiorrespiratória. É melhor eu, então, utilizar um teste de ciclo ergômetro, tá? Então, eu sempre tenho que estar de acordo com o que ele faz. É importante a gente entender quais os tipos de avaliação que existem. Nós temos a avaliação diagnóstica. Essa avaliação normalmente é realizada aí no início do programa de treinamento e é nela que eu vou analisar qual o ponto forte e fraco do meu aluno, onde ele tem que melhorar. E a partir daí eu vou calcular as necessidades dele, elaborar o programa de atividade, dividir a turma em grupos, caso eu tenha uma turma muito grande, né? Segundo as características aí dessas pessoas. Então, toda vez que eu vou ter o primeiro contato com o meu aluno, eu faço essa avaliação diagnóstica, né? Para mim analisar esse meu aluno. Após essa avaliação, nós temos uma avaliação que é chamada avaliação formativa. O que é isso? Ela vai me informar o progresso dos indivíduos. Ela ocorre enquanto habilidades, conhecimento ou atitudes estão sendo formadas, tá? Então, no decorrer do processo de treinamento do meu aluno, eu vou fazendo avaliações para ver se realmente eu estou alcançando o meu objetivo. E aí, por fim, nós temos, né, a avaliação somativa. Ela é realizada no fim de um programa de treinamento e é a partir dela que eu vou conseguir obter essa evolução geral do indivíduo. Onde ele estava e aonde ele chegou, quanto que ele evoluiu aí. Então, toda vez eu tenho que lembrar, eu tenho uma avaliação inicial, que é a diagnóstica, eu tenho avaliações periódicas, né, que são as formativas no decorrer do processo, e eu tenho uma avaliação final, que é a somativa. Toda vez que eu aplico um teste, eu tenho que interpretar esse teste. O que é essa interpretação? É o processo aí de fazer julgamento baseado nos dados qualitativos ou quantitativos obtidos aí em medidas e avaliação. Então, existem diferentes formas de eu interpretar esse teste. A primeira que a gente vai ver aqui é a norma. Ela faz uma interpretação dos resultados comparados com o desempenho de outras pessoas com a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma modalidade. Então, normalmente eu pego aquele resultado e eu comparo com uma tabela de classificação. Um exemplo aqui, eu trago para vocês a tabela de classificação do percentual de gordura do Jackson Pollock, né? Então, um exemplo, se eu tenho um avaliado que tem 25 anos, né? Então, ele está aqui e ele é do sexo masculino e ele obteve um percentual de gordura de 12%. Aí eu olho aqui, né? 12% foi classificado como bom. Então, eu peguei o resultado dele, então comparando com uma tabela de classificação com uma norma. Mas alguns testes, eles não têm tabelas de classificação disponíveis. Aí existem outras formas que eu posso classificar esse indivíduo. Uma delas é o critério, que a interpretação aí do resultado ela é feita pela comparação de um padrão pré-determinado. Então, eu estabeleço um ponto para a pessoa atingir. Então, o avaliador coloca esse ponto. Um exemplo. Eu tenho um aluno que ele está com 30% de gordura. E eu estabeleço o ponto para ele alcançar 25% de gordura. Isso é um critério que o avaliador que eu estabeleci. E a si próprio? A si próprio é quando eu comparo o resultado atual desse indivíduo com o resultado anterior dele. Tá? A diferença desse tipo de classificação é que ela requer uma avaliação anterior. Então, eu vou ter feito uma avaliação anterior desse indivíduo. Um exemplo. Aí ele está com
atualmente com 25% de gordura, mas antes ele estava com 30%. Eu estou comparando o resultado atual dele com o resultado anterior que ele obteve. Então, eu consigo avaliar as pessoas tanto por uma norma, que é uma tabela de classificação. Muitas vezes, um exemplo, nós temos normas de classificação do IMC. Como que eu digo que o indivíduo está com sobrepeso, obesidade? Eu uso uma norma. Se eu não tiver essa tabela de classificação, aí eu vou partir, né? Eu vou usar um critério ou a si próprio. Eu vou estabelecer um critério ou então eu vou comparar o resultado desse meu aluno com o resultado anterior. Então, aqui foram as referências que eu utilizei para montar essa aula introdutória. Ainda vamos ter mais uma parte dessa aula, tá? Só para não ficar muito cansativo para vocês. E eu gostaria aí de agradecer a participação de todos vocês aí nessa videoaula. E espero que tenham gostado e nos vemos aí na próxima. Muito obrigada!